você. Amém? Vamos à palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui? Deixa eu ouvir. Amém, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Quero compartilhar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração, aqui dentro desse texto, dentro desse milagre realizado por Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Se você encontrou, dá um amém aí. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Versículo número 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, quero louvar o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar diante da tua igreja, poder ministrar a tua palavra. Senhor, tu sabes da minha dependência de ti nessa hora, como eu careço, Deus, da tua ação sobre a minha vida. Espírito Santo, me ajuda a expor as tuas verdades, tudo o que o Senhor tem ministrado no meu coração, que eu possa encontrar as palavras certas, que teu povo possa estar atento à tua voz, que o teu povo seja edificado, que o teu nome seja engrandecido aqui essa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a pregar, você já sabe, você precisa me ajudar, pelo menos para uns 2 aí perto de você. Hoje, você está bonito demais. Hoje, está elegante, está arrumado. Isso aí, sem gaguejar, cadê? Tem gente que não está falando. Não é possível que não tenha ninguém bonito perto de você, meu irmão. Feio é o diabo, filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é o que há de mais especial nessa terra. Até o homem era só bom, mas depois do homem ficou muito bom. Não deixa ninguém tirar isso da sua mente, do seu coração não, meu irmão. Você é especial demais para Deus. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui nesse texto. O versículo de número 5, já tem um tempo que ele tem me chamado a atenção. O versículo de número 5 do capítulo de número 2 diz assim, ó: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse. Jesus, ao ver a fé desses homens e daquele paralítico que estava sendo ali trazido por esses homens à sua presença, Jesus, ele se agrada. A fé desses homens faz com que Jesus operasse um milagre em favor daquele paralítico. A fé daqueles homens agradou ao Senhor. E aí eu, meditando aqui um pouquinho nesse texto, eu consegui aqui enxergar algumas coisas a respeito dessa fé que agradou ao Senhor Jesus. E é o que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Algumas marcas da fé que agrada ao Senhor. Baseado aqui nesse texto de Marcos, capítulo de número 2, eu encontrei aqui algumas marcas da fé que agrada ao Senhor. Vamos lá. Primeira marca da fé que agrada ao Senhor. No versículo de número 3, diz assim, ó: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico,
trazido por 4. A primeira marca que eu vejo aqui da fé que agrada ao Senhor é que a fé que agrada ao Senhor, ela é uma fé que encara a realidade. Esses homens, eles pegaram aquele paralítico, aquele homem que tinha uma necessidade, aquele homem que carecia de uma intervenção sobrenatural, esse homem que carecia de uma ação para que ele pudesse voltar a andar. A fé que agrada a Deus é uma fé que encara a realidade. A fé que agrada a Deus é uma fé que não nos cega em relação às nossas limitações, que não nos cega em relação às nossas necessidades. A gente precisa entender, irmãos, algo que o Paulo Vieira, ali na Slavec, ele falou uma frase que me chamou a atenção e me marcou, e que é uma verdade. Ele falou que a nossa fé, ela jamais pode ser um esconderijo para dores, para traumas, para medos, para problemas, para frustrações. Não. A fé, ela não pode se tornar um esconderijo. Isso é, a fé, ela não pode ser utilizada para encobrir as nossas necessidades, para encobrir as nossas limitações, para encobrir ou passar por cima das nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas frustrações. Não, por quê? Porque a fé, ela precisa fazer justamente ao contrário, ela precisa trazer luz. Porque a fé, ela trabalha com a verdade e não com a mentira. E aqui eu vejo que esses homens, eles precisaram admitir que aquele paralítico necessitava de uma intervenção, necessitava de uma ação sobrenatural. Ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma necessidade. E eu vejo que a fé que agrada a Deus é a fé que encara a realidade. Qual é a realidade que você está precisando encarar? Qual é a necessidade que você está precisando reconhecer? Qual é a limitação que você está precisando jogar luz? Porque a gente precisa entender alguma coisa. Toda mudança para melhor, ela sempre vai começar com a verdade. Nenhuma mudança para melhor, ela pode começar com mentira. Ela pode começar comigo e com você encobrindo, fingindo que não está acontecendo, fingindo que nós não estamos precisando, fingindo que não existe necessidade, fingindo que não existe nenhuma dificuldade. Não, eu e você precisamos ter uma fé que encara a realidade. E aí você pode ter certeza, o Senhor opera, o Senhor age, o Senhor intervém, Ele faz o milagre, Ele te dá a vitória, Ele abre a porta, mas precisa encarar a realidade. A fé que agrada ao Senhor encara a realidade. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, vamos encarar a realidade, vamos? Fala com vontade, irmão, vamos encarar a realidade, vamos? A fé que agrada ao Senhor, ela encara a realidade. Aqueles homens, eles reconheceram que aquele paralítico tinha uma dificuldade, ele tinha uma necessidade, ele precisava de uma intervenção divina. Você quer melhorar? Você quer ver milagre de Deus na sua vida? Você quer ver Deus atuando em seu favor? Começa a encarar a sua realidade. Não adianta fingir, não adianta encobrir, não adianta achar que está tudo bem. A fé que agrada a Deus é a fé que encara a realidade. E Deus vai te abençoar. A segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto, ainda no versículo de número 3, diz aí o texto: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo aqui sobre a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é a fé que nos faz agir. É a fé que desperta. Não é uma fé que apenas encara a realidade. Não é uma fé que apenas consegue enxergar a necessidade, a limitação, a dor, o trauma, a frustração, a dificuldade, o empecilho, o obstáculo. Mas é a fé que nos desperta a agir. Aqueles homens, eles não apenas enxergaram que aquele paralítico precisava de uma intervenção sobrenatural. Eles não apenas identificaram que ali existia uma necessidade, que ali existia uma dificuldade, mas eles pegaram aquele homem e o levaram até Jesus. Aqueles homens saíram do lugar do fracasso, saíram do lugar da derrota, saíram do lugar do comodismo e foram até Jesus. A fé que agrada a Deus faz você se mover, meu irmão.
A fé que agrada a Deus é a fé que faz você sair desse lugar de acomodação, faz você sair desse lugar de inércia, faz você sair desse lugar de paralisia, faz você sair desse lugar de sofrimento. A fé que agrada ao Senhor é a fé que te faz movimentar, é a fé que te faz tomar uma atitude, porque afinal de contas, Tiago nos diz, em Tiago capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras é o quê? A fé que agrada a Deus não é fé morta, não. A fé que agrada a Deus é a fé que gera vida em você. É a fé que faz você sair do lugar. É a fé que faz você enxergar que existe solução, que tem esperança, que existe um Deus no céu que pode agir em teu favor, que existe um Deus que cura a enfermidade, existe um Deus que liberta, existe um Deus que abre porta, existe um Deus que provê, existe um Deus que para Ele nada é impossível. Ela faz você agir. Ela faz você se movimentar, ela faz você ajudar, ela faz você se envolver, meu irmão, em nome de Jesus. A fé que agrada ao Senhor não faz você ficar parado, não. Não faz você ficar vendo, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não faz você ficar vendo a banda passar, não. Está vendo que o negócio está feio, está vendo que o negócio está difícil, está vendo que está com problema em casa, está vendo que está com problema com o filho, está vendo que está com problema com a esposa, de repente sua vida espiritual não está lá nada bem, de repente sua vida emocional não está lá nada bem, e deixa assim, é assim mesmo, eu vou levando, eu vou empurrando, está repreendido no nome de Jesus. A fé que agrada a Deus é a fé que faz você enxergar, e é a fé que move você em direção ao seu milagre, em direção à sua vitória, em direção à sua resposta, em direção à sua provisão. E eu creio que se você está aqui essa noite, o Espírito Santo colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque Ele quer encher você de fé, para que você creia que existe um Deus que age em seu favor, que pode operar, que é um Deus galardoador daquele que o busca. Creia, meu irmão. Aí eu fui lá para Hebreus. Quando a gente vai lá para Hebreus, a gente vê essa fé que agrada a Deus. Essa fé que agrada a Deus, lá no capítulo de número 11, não adianta, ela faz mover, ela faz agir. Diz lá o texto: pela fé Abel ofereceu sacrifício ao Senhor, pela fé Enoque alcançou testemunho, pela fé Noé preparou a arca, pela fé Abraão obedeceu, pela fé Abraão ofereceu ao Senhor, pela fé Isaque abençoou Esaú, pela fé Jacó abençoou seus filhos, pela fé José deu ordem acerca dos seus ossos, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, pela fé Moisés deixou o Egito, pela fé Moisés celebrou a Páscoa, pela fé Moisés passou o Mar Vermelho, pela fé Raabe acolheu os espias. Meu irmão, a sua fé, a fé que agrada a Deus, faz você se movimentar, faz você agir, faz você sair do lugar da acomodação, do lugar da dor, do lugar do sofrimento, do lugar do trauma, do lugar da dificuldade, em direção ao teu milagre, em direção à tua resposta, em direção à tua provisão, no nome de Jesus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, sacode quem está perto de você e fala aí: se mexe em nome de Jesus, irmão. Se mexe em nome de Jesus. A fé que agrada a Deus é a fé que nos faz agir, é a fé que nos faz movimentar. Esses homens não identificaram que aquele paralítico apenas tinha uma necessidade, que ele apenas precisava de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Não, eles pegaram aquele homem e o levaram até Jesus. E aí a terceira característica que eu vejo aqui, da fé que agrada ao Senhor. Ainda no versículo de número 3 diz que eles vieram ter com Jesus, conduzido um paralítico trazido por 4. Sabe o que o Espírito Santo me fez enxergar aqui? A fé que agrada ao Senhor não é apenas uma fé que encara a realidade, não é apenas uma fé que nos faz mover, ou nos faz agir, ou nos faz tomar uma atitude, nos faz sair do lugar do fracasso, da derrota, da inércia, do comodismo, mas a fé que agrada ao Senhor é uma fé que une. É uma fé que promove a união. Você viu que interessante? Tinha um paralítico, ele tinha uma necessidade, e 4 homens, ao ver a necessidade, ao ver aquela dificuldade, ao olhar para aquele problema, eles têm fé.
E a fé desses homens, unida à fé do paralítico, fez com que eles levassem aquele homem até Jesus. E a fé agradou ao Senhor, de forma que no versículo número 5 diz: e Jesus, vendo-lhes a fé. Irmão, Jesus olhou para o que aqueles 4 homens fizeram juntamente com aquele paralítico e agradou ao Senhor, de forma que Jesus liberou o milagre. Meu irmão, a fé que agrada ao Senhor é uma fé que une. Será que a minha e a sua fé é uma fé que une, irmão? A minha e a sua fé, ela promove união ou confusão? A minha e a sua fé, ela promove união ou perturbação? A minha e a sua fé, ela promove união ou divisão? Como tem sido a minha e a sua fé? Tem muita gente confundindo fé com egoísmo. Eu faço, eu posso, eu tenho, eu realizo, eu conquisto, eu consigo, eu avanço. Você está confundindo fé com egoísmo. Essa fé aí não agrada a Deus, não. Essa fé aí não agrada o coração do Senhor, não. A fé que agrada a Deus, ela produz união. A fé que agrada a Deus, ela produz comunhão. A fé que agrada a Deus, ela produz coesão. Porque não adianta, a fé que agrada a Deus é o que o apóstolo Paulo nos ensina, meu irmão. A fé que agrada ao Senhor está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Isso aqui é interessante demais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo número 6, ele diz assim: porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, a não ser a fé que opera em amor. A fé que agrada a Deus é a fé que traz união. E para trazer união, não tem jeito. A fé precisa operar em amor. É a fé que não está olhando os seus próprios interesses, que não está olhando os seus prazeres, que não está olhando as suas vontades, que não está olhando o seu querer, mas está olhando o crescimento da obra de Deus, está olhando o bem-estar do próximo, está olhando para ver se o nome do Senhor está sendo exaltado, se o nome do Senhor está sendo engrandecido, se o nome do Senhor está sendo glorificado. Será que a minha e a sua fé tem agradado ao Senhor, meu irmão? Será que a nossa fé ela tem promovido a união ou ela tem promovido a confusão, o desarranjo, o desalinhamento? E a gente precisa entender que essa fé que promove a união, e aí eu não estou falando apenas aqui na igreja, não. Lá na sua casa, a sua fé está promovendo união? Não, cada um é na sua fé. Não, eu quero isso, ela quer aquilo. Eu tenho esse projeto, ela tem esse projeto. Não, eu quero ir por esse caminho, ela quer ir por aquele caminho. Será que essa é a fé que agrada ao Senhor? Está promovendo união no seu lar? Está promovendo a comunhão na sua casa, com os seus filhos, com o seu cônjuge? Lá no seu negócio, a sua fé está promovendo a união ou não? É só o seu interesse, é só a sua vontade, é só aquilo que você quer, mas você não consegue enxergar para ajudar ao próximo, para ouvir ao próximo, para atender ao próximo, porque a fé que agrada ao Senhor é a fé que promove a união. É na família, é nos negócios, é na igreja, que eu e você, irmãos, possamos estar atentos e estar olhando, se a gente não está confundindo o egoísmo com fé. E tem uma outra coisa que muitas das vezes nós fazemos também. Nós ouvimos na Islavec também, o pastor Luciano Subirá trouxe uma mensagem tremenda e falou que muitas das vezes nós confundimos fé com presunção. Que isso, pastor? A gente confunde fé com presunção. Não, porque aquele lugar é meu. Não, porque aquela posição é minha. Não, porque eu posso fazer aquilo sim. Não, porque eu posso realizar mais sim. Será que é isso que Deus quer para você? Será que esse é o lugar que Deus tem para você? Será que essa é a posição que Deus tem para você? Está operando por amor? Está operando para ver o bem das outras pessoas? Está operando para ver o bem-estar? Está operando para ver o nome do Senhor ser exaltado, o nome do Senhor ser engrandecido, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas? Ô meu irmão, que eu e você,
ao fazermos qualquer coisa, possamos atentar: será que a fé está agregando? Será que a fé está cooperando para a união? Será que a minha fé está cooperando para a coesão? Será que a minha fé está cooperando para a comunhão? Porque essa é a fé que agrada ao Senhor. E aí você pode ter certeza, pode se levantar quem quiser se levantar, pode falar o que quiser falar. Se você estiver operando a sua fé em amor, para o bem-estar do próximo, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, não tem homem, não tem diabo, não tem demônio, não tem crise, não tem empecilho, nada e ninguém vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E aí, o Espírito Santo colocou no meu coração: meu filho, essa fé me agrada, coloque essa fé em ação aí. Vou pedir, fica de pé no seu lugar. Fica de pé, irmão, pode ficar de pé. A fé que agrada ao Senhor é uma fé que traz união, que gera união. Vamos fazer aí, perto de você, pega aí uns 3, faz aí grupos de 3, grupos de 4, vem aí perto de você, vem aqui 2 comigo aqui. Pode vir os 3 aqui então, vem cá pastor, eles fazem lá, nós fazemos aqui. Faz aí 3, tem que juntar com alguém, irmão, sozinho não fica não, se tiver alguém sozinho, vai lá. A fé que agrada ao Senhor é a fé que promove a união. Aleluia. E se nós queremos ver Deus operar aqui na nossa igreja, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar junto. Você vai olhar para essa pessoa, se você não conhece, se apresenta. Fala para ela aí teu nome, pergunta o nome dele, o nome dela. Pode perguntar, se apresenta aí para ele, se apresenta aí para ela. Negócio é esse, verdade isso, se apresenta. Agora você vai perguntar rapidinho, se quiser, tem alguma necessidade? Tem alguma coisa que você quer que eu ore? Nós vamos orar agora. Você tem algum pedido especial, alguma área, alguma questão? Pergunta aí entre vocês. Se quiser compartilhar, ninguém é obrigado, mas se quiser compartilhar, você compartilha, que nós vamos fazer uma oração. Porque essa palavra está nos ensinando que a fé que opera em união, em amor, Deus age, agrada ao Senhor e Deus opera milagre. Então você pergunta aí para a pessoa que está perto de você se ela tem alguma coisa e nós vamos orar. Eu vou perguntar aqui. Então nós vamos orar, meu irmão, enquanto nós estivermos orando aqui, vamos dar as mãos aí juntos, tá bom? E nós vamos orar, eu vou orar aqui, você vai orando aí pelos pedidos, pela necessidade que foi compartilhada junto com você, porque eu creio nessa palavra. A fé que agrada ao Senhor é uma fé que gera união, que atende para a necessidade do nosso próximo, opera em amor e o Senhor opera. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, nós estamos obedecendo a tua palavra. Pai, nós queremos exercer uma fé que te agrada. E a fé que te agrada é a fé que opera em união. É a fé que gera comunhão. É a fé que gera coesão. Pai, no nome de Jesus, eu coloco as necessidades dos teus filhos diante de ti. Tu sabes, ó Deus, tu conheces. Pai, no nome de Jesus, dá saúde. Pai, no nome de Jesus, dá força. Pai, no nome de Jesus, opera na vida dos teus filhos, opera na vida do pastor Josué, opera na vida do pastor Marcos Leite, opera na vida do pastor Roberto. Pai, tu és um Deus que conhece a necessidade, tu és um Deus que sabe daquilo que eles mais precisam. Tu conheces, ó Pai, o íntimo do coração, tu conheces o desejo, aquilo que ele tem te buscado, Senhor, naquilo que eles têm te clamado. Pai, no nome de Jesus, nós cremos em ti e nós colocamos em ação a fé que gera união, a fé que gera comunhão, a fé que opera em amor, e o inimigo bate em retirada. Espírito de confusão sai, espírito de divisão sai, espírito de contenda sai. Essa casa é tua, esse lugar é teu, nós somos teus. Pai, glorifica o teu nome, e eu creio que hoje o Senhor envia resposta. Hoje o Senhor opera milagres. Hoje o Senhor faz o impossível, porque a fé que gera união é a fé que te agrada, e o Senhor opera no nome de Jesus. Amém. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus.
Pode tomar o seu lugar. A fé que agrada ao Senhor é a fé que encara a realidade, é a fé que faz você se mover, faz você agir, faz você sair do lugar do comodismo, do fracasso, da derrota. É a fé que promove a união, meu irmão. É a fé que opera em amor. Foi a fé desses 4 homens, meu irmão. Eles não rejeitaram aquele paralítico, eles não olharam com desdém para a necessidade dele. Eles não, é mais um paralítico, é mais alguém que tem uma necessidade, é mais alguém que tem uma dificuldade. Não. A fé daqueles homens é uma fé que promoveu a união. Era uma fé que operava debaixo do amor. E o Senhor operou aquele milagre. Em quarto lugar, uma quarta marca da fé que agrada ao Senhor, que eu vi aqui nesse texto, está no capítulo de número 4. No versículo de número 4, desculpa, diz assim, ó. E não podendo aproximar-se dele, falando a respeito de Jesus, não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, esses homens, eles descobriram o telhado onde estava Jesus, fizeram um buraco e baixaram um leito em que jazia o paralítico. A quarta marca de uma fé que agrada ao Senhor é essa aqui, ó. É uma fé que gera força. Meu irmão, esses 4 homens pegam um paralítico, tentam levá-lo até Jesus. Chegando na casa, está tudo entupido, está tudo lotado. Diz o texto que nós lemos que eles não conseguiam chegar na porta de tanta gente que tinha. O que esses homens fazem diante da multidão, diante daquele obstáculo? Eles pararam? Não. A fé que agrada ao Senhor é uma fé que gera força. Eles falam, não. Tem muita gente? Tem. Tem obstáculo? Tem. Tem empecilho? Tem. Mas não, nós vamos levar esse homem até Jesus. Esse homem vai chegar até o mestre. Meu irmão, eles olham o negócio, vamos subir na casa. Vamos subir nesse telhado. Subiram no telhado com aquele homem, meu irmão. Fizeram um buraco, colocaram aquele homem até chegar a Jesus. Ô, meu irmão, a fé que agrada ao Senhor é uma fé que enche você de força, é uma fé que te dá força para você vencer os obstáculos, para você transpor toda e qualquer dificuldade. Aqui no texto é muito claro, a fé que agrada ao Senhor é a fé que dá força. Dá força para quê? Dá força para você vencer a multidão. Qual é a multidão que está querendo te amedrontar? Qual é a multidão que está querendo te paralisar? Qual é a multidão que quer fazer com que você se acomode? De repente numa dor, num fracasso, numa derrota, num trauma, numa dificuldade. Qual é a multidão? Ô, meu irmão, não existe multidão maior do que o poder do teu Deus, meu irmão. E sabe o que a gente precisa entender? É que com Deus, a maioria somos nós. O que esses homens entenderam era isso aí, meu irmão. Eles tinham uma fé que gerou força. Não, tem multidão? Tem não. Mas com Deus, nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer, meu irmão, com Deus a maioria é você. Sabe o que a gente precisa entender? O que Eliseu entendia e orou para que o seu moço também viesse a entender. Eu lembrei desse texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Eliseu, ele estava relatando todos os segredos de guerra do rei da Síria. E aí o rei, meu irmão, ficou perturbado. Não é possível que todas as nossas estratégias, tudo que a gente faz, os nossos planos, a gente não consegue ter êxito. O que está acontecendo? Aí falaram, está lá isso no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. Aí falaram para ele, é porque tem um profeta lá em Israel, que o que você planeja, o que você pensa lá no seu quarto, no seu coração, Deus revela para ele. Ele revela tudo. O rei fica indignado e diz, vamos lá, vamos pegar esse homem. Vamos caçar esse homem, vamos destruir esse homem. Aí a gente chega lá no versículo de número 16, o moço do profeta, depois você pode ler em casa, quando ele abre a porta, e ele olha, está tudo cercado, os exércitos dos reis da Síria cercaram toda a cidade, ele viu, exércitos, cavalos, cavaleiros, e ele fala, meu Deus, você pode ler o texto, está lá, ele diz para Eliseu, ah, meu Senhor, o que vai ser de nós? O que vai acontecer? Eles são muitos, eles têm a maioria. Aí Eliseu vira para o moço e diz assim, não, você está vendo tudo errado. Está no versículo de número 17, versículo de número 16, ele diz assim, ó, ô moço, muito mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. É o que eu e você muitas das vezes precisamos entender, irmãos, quando a multidão ela está lá, quando a gente olha é uma multidão resistindo, é uma multidão impedindo,
É uma multidão que está na nossa frente. E a gente fica, mas é muita gente, mas não tem como eu ir, não tem como eu chegar, não tem como eu realizar. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, meu irmão. É o que a gente precisa fazer, é o que Eliseu fez pelo moço. Ele orou, no versículo de número 17, ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos do moço, vai. E aí diz o texto, que os olhos do moço foi aberto, e ele viu carros e cavaleiros de fogo, inumeráveis. Oh, meu irmão, que você possa entender, que você tenha um entendimento de quando você vê uma multidão, muito maior é o que está contigo do que o que está com a multidão, muito mais são os que estão a nosso favor, muito mais são aqueles que guerreiam por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus é por você, não tem homem, não tem diabo, não tem demônio, não tem multidão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que eu e você possamos ter a fé que gera força, para que possamos enxergar que nenhuma multidão pode impedir aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, no nome de Jesus. A fé que agrada ao Senhor é a fé que dá força para vencer a multidão. Esses 4 homens venceram a multidão, dá força para vencer o obstáculo. Esses homens olharam, tinha uma casa, o que eles iam fazer? Não, vamos subir, vamos escalar, vamos arrancar aquela telha, vamos colocar aquele homem. Ô, meu irmão, a fé que agrada ao Senhor é a fé que vai te dar força para vencer a multidão, vai te dar força para vencer todo e qualquer obstáculo no nome de Jesus. E aí você pode ter certeza, ou você vai escalar, ou você vai derrubar. Você crê nisso, meu irmão? Ou você vai escalar, ou você vai derrubar. Receba a força da parte de Deus no nome de Jesus. Não sei o que está querendo te impedir, não sei o que está te resistindo, mas ou você vai passar por cima, ou você vai derrubar no nome de Jesus. Não deixa nenhum obstáculo, meu irmão, não deixa nenhuma resistência impedir aquilo que Deus está falando que vai fazer em teu favor, não. Que a fé que agrada ao Senhor seja a fé gerada no seu coração aqui essa noite, a fé que te dá força, a fé que te dá ânimo, a fé que te dá vigor. E o Senhor Jesus vai operar no nome de Jesus. E a fé que dá força para a gente vencer a multidão, dá força para a gente vencer o obstáculo, dá força para a gente vencer qualquer crítica. Meu irmão, eu achei interessante, eles colocaram aquele homem diante de Jesus. Aí o versículo 5 diz: Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus olhando, observando a fé daqueles homens, a fé que agradou o coração de Jesus, porque era uma fé que encarava a realidade, era uma fé que fez com que eles se movessem, era uma fé que estava operando debaixo da união, promovendo a união, era uma fé que gerava força. Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E aí os escribas e fariseus ficaram logo perturbados, começaram a querer se levantar, começaram a se indignar, começaram a falar entre si. E aí o que eu achei interessante aqui, o paralítico não deu uma palavra. Você viu que interessante? Porque ele estava ali, estava querendo receber um milagre, estava querendo receber a vitória dele, estava crendo que Jesus podia operar aquilo que ninguém podia operar. E aí quando Jesus liberou a palavra, perdoados estão os teus pecados, começou aquele negócio, começou aquela confusão, começou os escribas a razoar entre si, começaram a ficar indignados, mas ele ficou, quietinho. Ele não deixou a crítica arrancar a força dele. Ele não deixou a crítica perturbar ele. Ô, meu irmão, que eu e você possamos aprender com esse paralítico. Quando Deus liberar uma palavra, quando Deus nos fizer uma promessa, ei, não se perturba com crítica não. Não se perturba com crítica não. Não perca a tua paz por causa da crítica não. Não perca a tua alegria por causa da crítica não. Não perca a tua força por causa da crítica não. Não, continua crendo. E continua tomando posse e se apegando às palavras de Jesus em seu favor. Meu irmão, achei isso aqui lindo demais. Porque eu e você, a gente tem essa tendência de quando a gente crê num milagre, a gente crê numa vitória, a gente crê numa promessa da parte de Deus, e alguém se levanta, e alguém critica, e alguém fala alguma coisa contrária, a gente logo quer falar: rapaz, foi Deus que falou, foi Deus que disse, foi Deus que falou que ia me dar, foi Deus que falou que ia operar. A gente quer logo, quer logo afrontar, quer logo confrontar, a gente quer logo dizer: foi Jesus que falou. O paralítico, ficou quietinho e falou: quem tem a última palavra na minha vida não é crítico nenhum não. Quem tem a última palavra na minha vida é o Senhor Jesus. Eu vou esperar o que Ele tem para me dizer.
Eu vou segurar na palavra dele, eu vou me apegar, é a palavra dele. Ele já falou que os meus pecados estão perdoados, então eu não estou nem aí para crítico, eu não estou nem aí para condenação, eu não estou nem aí para o que eles estão falando. Eu estou crendo e estou tomando posse da palavra de Jesus. Eu não vou perder a minha força, eu não vou perder o meu milagre, eu não vou perder a minha vitória. Eu confio em Jesus. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa a crítica dos outros falar. Deixa eles falarem o que eles quiserem falar, deixa dizer o que eles quiserem dizer. Se apegue às palavras de Jesus em seu favor. Mantenha o seu olhar no Senhor Jesus. Deixa o crítico para lá, porque Jesus vai operar em seu favor. A fé que agrada ao Senhor é a fé que te dá força para vencer qualquer crítico e para vencer qualquer crítica, seja de quem for, venha de quem vier. Se apegue às palavras de Jesus em seu favor. É palavra de bênção, é palavra de vitória, é palavra de milagre. Se apegue às palavras de Jesus, porque tem milagre de Deus para você, meu irmão. A fé que agrada ao Senhor é a fé que encara a realidade, é a fé que nos faz se mover, é a fé que promove a união, é a fé que nos dá força, força para vencer a multidão, força para vencer o obstáculo, força para vencer a crítica. Em último lugar, a fé que agrada ao Senhor está aí no versículos números 11 e 12. Jesus disse: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que acontece? E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A fé que agrada ao Senhor é a fé que reconhece que só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Ô meu irmão, não tem jeito. Você quer agradar ao Senhor? Você quer ter a fé que agrada ao Senhor? Tem que reconhecer tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é o Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui hoje trazendo à memória o sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós sabemos, irmãos, que se andamos é por Ele, se falamos é por Ele, se ouvimos é por Ele, se edificamos é por Ele, se alcançamos é por Ele, se construímos é por Ele. Meu irmão, esse homem, ele sabia que Jesus era o Senhor. Ele não quis nem saber de crítica de ninguém, ele não quis nem ouvir palavra de ninguém. Quando Jesus falou: toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa, naquela mesma hora ele não quis nem saber. Debaixo da palavra, ele levantou, ele pegou a cama dele, na frente de tudo que era escriba, na frente de tudo que era crítico, e falou: não quero nem saber o que vocês estão falando, eu reconheço que Ele é Senhor, Ele tem poder para perdoar pecado, Ele tem poder para curar enfermidade, Ele tem poder para operar na minha vida. Eu levanto aqui desse lugar e eu reconheço que só o Senhor é Deus. Começa a reconhecer que Ele é Deus na tua vida, começa a reconhecer que Ele é Deus na tua casa, começa a reconhecer que Ele é Deus no teu negócio, começa a reconhecer que Ele é Deus na tua família, começa a reconhecer que Ele é Senhor aqui nesse lugar, meu irmão. Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele quem dirige, é Ele quem controla, é Ele quem guia, é Ele quem faz, é Ele quem opera. E não vai ter homem, não vai ter diabo, não vai ter demônio, nada e ninguém poderá impedir o agir de Deus aqui nesse lugar. Porque essa é a fé que agrada ao Senhor, é a fé que encara a realidade, é a fé que nos faz agir, é a fé que opera, que promove a união, é a fé que gera força no meu e no seu coração, é a fé que reconhece, é só o Senhor, meu irmão. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que João disse no João capítulo 14, versículo número 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Reconheça Ele como Deus. Tem bênção para você, tem milagre para você, tem resposta para você, tem provisão para você, no nome de Jesus. Se você crê, fica de pé comigo aí no seu lugar. Ô meu irmão, que eu e você, que nós possamos atentar para a nossa fé. Que tipo de fé nós temos tido? Que tipo de fé nós temos alimentado no nosso coração? A fé que agrada ao Senhor.
É a fé que encara a realidade. É a fé que traz luz. É a fé que não encobre. A fé, ela jamais pode ser esconderijo, meu irmão, para trauma, para dor, para frustração, não. A fé traz luz, traz à tona. É para resolver isso aí. É para colocar um ponto final nessa frustração. É para colocar um fim nesse trauma. Até quando você vai ficar vivendo isso? Até quando você vai ficar remoendo isso? Não. A fé que agrada ao Senhor é a fé que traz luz. É a fé que traz a verdade. Jesus tem poder para curar todo e qualquer trauma. Jesus tem poder para acabar com toda e qualquer dor. Mas tem que encarar a realidade. A fé que agrada ao Senhor é a fé que faz você se mover. O você está aqui me mostra que essa fé está operando em você. Que você saiu da sua casa. Você saiu lá. Você falou, não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei o que você está enfrentando. Mas você tem a fé que agrada ao Senhor, por isso você saiu da sua casa. Essa fé já fez você se mover, já fez você se movimentar, já fez você perceber que não adianta ficar num lugar de fracasso, num lugar de derrota, num lugar de estagnação, num lugar de inércia. Não, você saiu, você se moveu, porque você sabe que Ele se faz presente aqui nesse lugar, que Ele é o Senhor dessa casa, Ele é o Senhor dessa igreja. E tem que se mover, tem que agir, tem que tomar atitude. A fé que agrada ao Senhor é a fé que promove a união. É a fé que opera debaixo do amor. É a fé que faz com que eu olhe para a necessidade do outro. É a fé que faz com que eu vença, muitas das vezes, os meus desejos egoístas, as minhas vontades egoístas, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. A fé que agrada ao Senhor é a fé que nos dá força. É a fé que te dá força para vencer toda e qualquer multidão no nome de Jesus. É a fé que vai te dar força para você vencer os obstáculos. Você vai passar por cima. Se tiver que destruir, você vai destruir no nome de Jesus. É a fé que te dá força para vencer toda e qualquer crítica. Eu não sei o que de repente você ouviu ou está ouvindo. De repente hoje, alguém se levantou e falou alguma coisa para você. De repente hoje você está aqui. Você veio aqui. E você está aí com a palavra no seu coração e está doendo. Porque alguém criticou, alguém falou, alguém se levantou. Ei, a fé que agrada ao Senhor é a fé que te dá força para vencer toda e qualquer crítica. Não se deixe vencer por essa crítica, não se deixe vencer por essa palavra negativa no nome de Jesus. Não deixe que nada e ninguém tire a tua paz, tire a tua alegria, tire o teu ânimo. Não deixe que nada e ninguém consiga semear a incredulidade no seu coração. Ei, deixa o crítico criticar, o nome já está dizendo, ele é crítico, é o que ele sabe fazer. Continua crendo nas promessas de Deus para você, para sua casa, para sua família, no nome de Jesus. A fé que agrada ao Senhor é a fé que reconhece que só Ele é Deus, que Ele é quem tem todo o poder. Se fazemos é Ele, se alcançamos é Ele, se construímos é Ele. Foi Ele quem decidiu nos amar, foi Ele quem decidiu nos salvar. E hoje nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, que nos garante a vitória, meu irmão. Nós estamos aqui hoje porque nós temos a certeza de que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, meu irmão, pagou o preço. O sangue de Jesus quebrou a maldição. O sangue de Jesus cancelou a dívida. O sangue de Jesus nos aproximou. O sangue de Jesus nos faz ter paz com Ele, meu irmão. O sangue de Jesus nos faz filhos e filhas de Deus. É só reconhecer que Ele é Deus. É só reconhecer que Ele é Senhor. E eu creio, milagre, vitória, conquista, portas abertas. No nome de Jesus. Vou pedir para você estender sua mão. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Eu acredito que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, porque tem gente aqui, o inimigo tem tentado roubar a sua fé, o inimigo tem tentado enfraquecer você,
tentado tirar você do foco, tentado tirar você da rota, mas ele está repreendido no nome de Jesus. Você sai daqui hoje com a sua fé edificada, e é a fé que agrada ao Senhor. Pai, aqui estão teus filhos, tua igreja, nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti, porque carecemos da Tua ação nas nossas vidas. Ô Espírito Santo, trabalha em nós. Ô Espírito Santo, trabalha nas nossas vidas. Trabalha, Deus, nas nossas vontades. Trabalha, Senhor, nas nossas emoções. Trabalha, Deus, nas nossas atitudes. Trabalha, Senhor, nos nossos pensamentos. Nós queremos ter uma fé que Te agrada, uma fé que vai encarar a realidade, uma fé que vai se mover, que vai agir, uma fé gerada, uma fé que opera para união, para coesão, para comunhão, uma fé que nos enche de força, uma fé que nos enche de ânimo, uma fé que nos enche de vigor, uma fé que reconhece que o Senhor faz, que o Senhor opera, que o Senhor age, que só o Senhor é Deus. Pai, no nome de Jesus nos ajuda, Pai, no nome de Jesus nos fortalece, e que possamos sempre, em tudo, Te honrar, Te exaltar e Te glorificar, no nome